convidados. Bem, sem dúvida nenhuma, nós temos uma preocupação com a Oi. Né? O que vai acontecer com a Oi, o que vai acontecer com os nossos empregos, né? O que vai acontecer com os serviços que são prestados pela Oi. Mas, sem dúvida nenhuma, olha, nós temos que fazer aqui uma cobrança, e uma cobrança dura, né, para de como a Oi tem sido gerida durante todos esses anos. Né? Que se nós falamos agora, na fala do Clóvis, ele citou que quem está se beneficiando pela rede legada, pela rede de cobre, são os ladrões. Clóvis, nós podemos afirmar que com a conivência das empresas, porque a rede está abandonada. A Oi, a Vivo, a Claro, né, que a gente pode se filiar a Embratel, que é claro, né, toda a rede, né, dessas empresas está abandonada à disposição dos ladrões. Os ladrões estão pegando o que eles acham que é deles e ninguém faz absolutamente nada. Agora, isso está restrito à rede de cobre? Não está. Há cerca de 20 dias atrás, aqui na cidade que eu moro, em Teresina, né, houve uma notícia policial, né, que a polícia conseguiu desbaratar uma gangue que conseguiu roubar 10 bobinas de fibra ótica. Aí se pergunta, onde está o cuidado com dessas empresas? Onde está a responsabilidade com a segurança? Onde está o zelo com o patrimônio? Zero, está abandonado. Então, é preciso que a gente cobre tudo aquilo que aconteceu com a Oi. Nos debates anteriores, nós mencionamos aqui. Ora, o que aconteceu com a Oi foi um crime perfeito. Nós conhecemos as condições de privatização da época da Oi. Nós sabemos quanto dinheiro público foi colocado na Oi. Né? E o que aconteceu no decorrer desse tempo? De todas as transações que foram feitas. Quem foi responsabilizado? E quem pagou pelos erros que foram cometidos na gestão da empresa? Absolutamente ninguém. Então, essa coisa não pode ficar da mesma forma. Nós temos que ser incisivos nessa cobrança, porque, de fato, há uma conivência neste abandono, né, para que esse patrimônio público se extinga rapidamente e vá para mãos que eles nunca deviam ter ido. Tá? Infelizmente, a situação crítica da Oi, ela tem que ter a nossa exigência de responsabilização. Tá? A gestão da Oi, as gestões anteriores, né, que conduziram a esse estado de coisa, precisa responder pelos seus atos. Era isso. Perfeito. Obrigado, Moura, pela participação. Vamos ao Brígido Ramos. Em primeiro lugar, eu gostaria de concordar muito aqui com a Murabi sobre a nossa preocupação com os empregos. Né? Lembrando que os empregos que sobraram, né? Porque atualmente nós temos uma empresa com 60 mil entre terceirizados e mais 5, 6 mil trabalhadores da empresa principal, e ao longo do tempo nós chegamos a ter mais de 100 mil trabalhadores envolvidos só na Oi. Então, além das perdas que nós já tivemos, tem as perdas futuras que estão aí programadas. Eu gostaria de concordar muito com o Moisés, mas lembrando com ele que eu concordo com ele mais do que o que ele falou. Quando nós fomos discutir a privatização, lá em 1988, por aí, nós mostramos que os municípios brasileiros, 80% dos municípios brasileiros eram deficitários em telecomunicações. O que existia naquela época? O subsídio cruzado, que salvava uma empresa que usava os serviços mais favoráveis, com mais rentabilidade, para oferecer o serviço de menos rentabilidade. A primeira coisa que a iniciativa privada quis foi, logicamente, acabar com o subsídio cruzado. Daí se criou a Anatel, se criou a universalização, se criou um punhado de coisa para tentar compensar a existência do subsídio cruzado, que era a única coisa que sustentava as tramitações de pé. E aí, o que era a solução? Competitividade. Não, competitividade, beleza. E nós falávamos, não existe competitividade nesse campo dessa maneira. Não existe. Como não existe até hoje, eles não se competem. O que está vendo aí é o cara mudando de uma empresa para outra, de uma empresa para outra, os usuários são praticamente os mesmos, os assinantes. Então, essa é uma disputa violenta, porque quando você olha numa poste aqui de frente à minha casa, aqui, passam 15 cabos aqui na frente. Olha que loucura. Olha que falta minimamente de economia. Não vou dizer nem de inteligência, minimamente de economia. Por que nós precisávamos ter isso aqui? Não precisávamos. Então, o que eu queria concordar com o Moisés é o seguinte: todos os estados do Brasil, até São Paulo, tem o seu norte e o seu nordeste. E tem deficiência no setor de telecomunicações dentro do estado de São Paulo, dentro do estado de Minas Gerais, dentro do estado do Pará, dentro do estado de Rondônia, em todos os lugares. Em todos os lugares. Por quê? Porque tem vários lugares que esse serviço ele não pode ser fornecido. A Europa, como é que ela tem tratado disso? Ela tem tratado disso com o serviço de qualidade a preço adequado. O que é preço adequado? Onde não tem condição de pagar, oferece gratuitamente. Agora, tem que ter uma gestão conjunta sistemática. Essa questão do FUST está aí. Nós viemos brigando pelo FUST há quantos anos? Brigando. E o FUST foi colocado lá para superávit. Depois que ele é colocado para superávit, quando você tira dinheiro do FUST, ele é déficit. E aí ele não vem nunca mais. Isso é verdade, não vem nunca mais. Agora, porque as empresas queriam usar o FUST para fazer a sua administração, não para atender aquilo para que o FUST era atendido. Queria fazer simplesmente para atender o seu assinante comum. E isso aí acabou não dando certo. E aí o governo achou bom, ou os governos acharam bom, de ficar sem a utilização do FUST. FUST, Fistel e também o Funtel, né, que são muito mal utilizados e que são dinheiro que estão aí colocados. Eu acho que talvez uma das possibilidades da gente tratar dessa questão no futuro é a utilização desses fundos, principalmente do Fustel, para que a gente possa tentar minorar a diferença gritante e miserabilizante da questão digital no Brasil, que acompanha toda a outra miséria. Perfeito. Obrigado, Beijo, pela participação. Vamos falar com o Lauro Siqueira, representando a Finatel.
Mais uma vez, agradecer aí, principalmente que nessa live de hoje as mulheres estão bem representadas, né? Porque na outra passada, acho que só tinha a Sandra, né? Parabéns aí pela participação. E no Face lá, alguém falou sobre mato nas estações. Mas há de ter mesmo, porque estou falando com relação à Oi, né? Que é a empresa que a gente mais acompanha. A Oi, ela fez um contrato de limpeza a cada 6 meses. Imagina no Mato Grosso que chove todos os dias, se limpar a cada 6 meses, a que eu vou estar lá não é mais mato, é árvore que tem, né? Então, realmente, essas estações estão todas abandonadas, como também o João Moura disse aí, o Brito também. Com relação ao FUST, me parece que a previsão orçamentária para 2023 era 603 milhões, né? 603 milhões, 60 e poucos milhões, para investimento em aprimoramento, melhoramento de rede e tudo mais. Aí, eu sei que esse dinheiro tem aí, mas para onde que ele vai, que a gente tem que realmente questionar e usar isso aí para essa luta que nós estamos com ela aí. Então, para isso, a gente tem que ir até o governo, igual a gente está fazendo e estamos indo, né? E só para falar para o pessoal também que estão preocupados aí com a estação suja aí, nossa federação, tanto a Fenatel, a Fitel e a Fitratel e a Livre, nós estamos com um projeto aí de fazer essa denúncia, né, Moura? Nós estamos fazendo levantamento aí através de fotos, então a gente também, não só da Oi, mas de todas as estações, como foi falado aí, de todas as empresas, a gente está fazendo esse levantamento para questionar as empresas, e aí também a qualidade de qualidade para o pessoal, os empregados, ter condição de trabalho também, né? Que é muito perigo aqui, por exemplo, Mato Grosso aqui, que tem cobra nessas estações, encontra muito por conta da sujeira. Mas, mais uma vez, parabenizar a todos aí pela discussão, que está muito boa. Pena, como falei na live passada, que é muito pouco tempo, mas live tem que ser assim mesmo, é coisa rápida, então por isso que a gente tem que fazer várias, né? Se pudesse fazer pelo menos mais 3 por semana aí, seria bem mais rentável e melhor discussão. Mas dá um trabalho, né? É isso aí. Valeu, parabéns a todos. Tá bom, um abraço, muito obrigado. Vamos, o Murabi, é contigo aí, Murabi, para a gente passar para os nossos convidados. Bem, só abordar essa questão reforçar essa questão do emprego, inclusive que nós entendemos, quando eu digo nós, são as federações que estão nesse fórum, que talvez seja uma possibilidade da gente iniciar o debate junto ao governo, porque nós vamos procurar o Ministério do Trabalho e Emprego para fazer o debate sobre a questão da empregabilidade na Oi e sobre a nossa preocupação. E talvez por essa porta a gente consiga entrar no governo tentando levar o debate da questão do futuro da telecomunicação, do futuro da universalização, do futuro da banda larga. Porque a nossa preocupação, ela, além dos empregos, ela tem a preocupação, sim, com a questão da capacidade que a Oi tem de estar em mais de 90% dos municípios e o impacto que isso pode causar. Além disso, nós temos uma preocupação também com nossos fundos de pensão, né, que é outro problema que deriva dessa situação da Oi. E, assim, então, as federações, nós temos buscado essa interlocução na área técnica do governo, na área política, e também vamos, através dessa área política mais social, que é a questão do Ministério do Trabalho, buscar interlocução para que a gente possa pautar e mostrar para o governo o seguinte, que a Oi é um problema hoje, que amanhã pode ser um problema maior com outras empresas, ou no próprio setor, e que isso vai afetar uma coisa que, evidentemente, preocupa o governo, que é a questão da geração do emprego, tá certo? Eu quero, então, saudar a todos os participantes, a todos e todas, e parabenizar, né, as federações pela realização do evento, que acho que é importantíssimo para que a gente possa estar fazendo esse debate. E fico feliz de saber, assim, que, embora todo mundo aqui tenha um consenso de que a gente precisa ter um projeto, mas nós temos muita dúvida de como é que vamos construir esse projeto. Isso, para mim, é importante, porque nos obriga a nos juntarmos e a debater e aprofundar essas questões para que a gente possa construir esse projeto de nação. Era isso. Então, muito obrigado. Vamos para a parte final da nossa live. Passar a palavra para o Samuel Posedon, que é do Teletime, para fazer aí o uso de 2 minutos nas suas considerações e também fechar algum ponto que ele acha que é importante fechar nessa live. Lá, perfeito. Eu acho que a mensagem que fica aqui, e pelo que a gente observa desse imbróglio, dessa confusão que se tornou a questão das concessões, especificamente a questão da Oi, esse cenário insolúvel que a gente está vendo agora, e eu repito, ele não tem solução, tá? Ele vai ser judicializado e ele vai ser resolvido só daqui a muitos anos, quando isso aqui for julgado, provavelmente as empresas não vão mais estar aqui, os executivos não vão estar mais ali, os gestores públicos e reguladores serão outros, mas a lição que fica é, claro, que a gente precisa discutir uma política para o futuro, o que a gente quer para o futuro das políticas de conectividade, das políticas de telecomunicações, das políticas de banda larga. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O que a gente tem que evitar é projetar o que vai ser o futuro daqui a 25 anos, porque certamente a gente não vai saber o que vai acontecer daqui a 25 anos. Então, não dá para a gente ter certeza se daqui a 25 anos a gente vai ter possibilidade de reverter os bens para novas concessões, ou se a gente vai ter a possibilidade de fazer novas licitações. O que a gente tem que se preocupar é com agora, os problemas que a gente tem agora. E quais são os problemas que a gente tem agora? Uma parcela ainda significativa da população sem acesso à internet, como bem colocou a Flávia, uma boa parcela da
população ainda com acesso precário à internet, ou seja, dependendo do celular, dependendo do serviço de 3G, de 4G, para ter acesso. A gente tem que se preocupar com escolas que, apesar de estarem conectadas, estão conectadas só o bastante para que a diretora da escola possa mandar um e-mail. Então, se a gente olha ali das 130 mil escolas públicas do Brasil, você tem 120 mil conectadas, mas com uma conexão que chega a 6 megabits por segundo, que não dá para fazer uma live como essa aqui. A gente tem que se preocupar com a capacidade de renda das pessoas e de acesso aos serviços de banda larga de maior qualidade. Esse é um problema seríssimo que a gente tem. As pessoas não têm condições de pagar R$100 por mês para ter uma fibra em casa com qualidade decente para poder fazer o uso da banda larga em toda a sua potencialidade. Então, esses são os problemas que a gente precisa se preocupar agora. Eu acho que lavar a roupa suja do passado vai ser pouco produtivo, né? A justiça certamente vai ser acionada em algum momento para essas questões, e a gente tem que focar com os instrumentos que a gente tem hoje, seja FUST, seja recursos que estão colocados ali através dos leilões de espectro, seja com futuros leilões que vão acontecer, seja com dinheiro do Estado, seja com iniciativa privada, naquilo que pode ser feito pensando nessas políticas daqui para frente. Essa é a minha perspectiva, e acho que a gente tem que evitar os erros que foram cometidos há 25 anos atrás. Com certeza, muitos deles estão evidentes aí agora. Obrigadíssimo, Samuel, pela sua participação. Clóvis Faleiro, por favor. Clóvis? Oi. Eu queria reforçar o que eu disse antes, né? Nós precisamos falar mais sobre os fundos setoriais de telecom. Eu acho que é inadmissível a gente não continuar batendo nessa tecla. Em 21 anos, foram 231 bilhões de reais arrecadados. Vamos lembrar que esse dinheiro saiu do caixa das empresas de telecomunicações. Em 21 anos, 231 bilhões de reais. Esse dinheiro saiu dos nossos bolsos, porque fomos nós que pagamos contas de telefone e de internet. Esse dinheiro saiu deste pagamento que a gente fez. O que se sabe é que apenas 8,6% desses 231 bilhões de reais foram utilizados no setor, em melhoria do setor, que é exatamente garantir melhoria de qualidade, democratizar o acesso à internet, das comunicações, melhoria de infraestrutura. Então é preciso se levantar com este governo atual, não adianta questionar os antigos, é este governo que tem que levar essa agenda. São 211 bilhões de reais. Esse dinheiro está onde e qual é o plano de uso desse dinheiro? Porque você está se falando de tantos problemas no Pará, na Amazônia, no Mato Grosso, na Bahia, no Nordeste, em favelas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de tantos lugares, tem 211 bilhões de reais nos cofres públicos. Então, vamos falar sobre esse dinheiro todo santo dia. Não é possível ficar sem falar nisso. Não consigo entender o silêncio. Não consigo entender a falta de iniciativa. Não consigo entender isso. Eu tenho um canal, que é Viver de Rendas, no YouTube, que todo mundo nunca me disseram isso, nunca tinha ouvido falar no FUST. Então, tem algo errado. Tem algo errado com a sociedade brasileira. Se não ouviu, se não ouve, e se não fica indignado com esse dinheiro não está sendo utilizado. São 211 bilhões trancados nos cofres públicos. Então, vamos parar de fazer de conta que esse dinheiro não existe. E vamos olhar os problemas e entender que tem 211 bilhões de reais para serem usados. Se está lá no superávit primário, tem que tirar isso de lá de dentro. E há de se mobilizar Ministério Público, quem de direito, para fazer a pressão para que isso aconteça. O que não se pode é simplesmente fazer de conta que isso não existe e ficar de braços cruzados e reclamando. O recurso está aí. Muito obrigado pelo convite. Uma ótima noite para vocês. Obrigado, Clóvis, pela sua participação. Vamos ao Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigado, Moura, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre que precisar, estamos aqui. Eu aprendi muito, porque existem muitas pessoas aqui que são mais técnicas do que eu. Eu falo sobre consumidor e entendo e leio muitas colunas de todos, inclusive do Samuel, que eu leio muito, para entender um pouco mais de telecom. Né? Mas o que eu vi aqui, que eu acho que a gente pode, nós estamos aqui 10, 12, é fazer essa multiplicação. Eu acho que a gente pode internalizar isso e cada vez mais chamar mais atores, fazer uma divisão disso, fazer grupos, enfim. Eu acho que a gente tem que multiplicar tudo que a gente conversou aqui, porque tudo que a gente conversou aqui tem um propósito, tudo é sério. Não tem nada que seja brincadeira, que seja cadê o dinheiro, cadê o TCU, enfim, tudo isso. A gente tem que ter resposta, e respostas objetivas, não suposições. A gente acha que pode ter sido, mas não. Nós chegamos num ponto, e eu acho que o caso da Oi ele é emblemático nisso, a gente não pode mais ter suposição, a gente tem que ter respostas simples, respostas objetivas, né, com conexão. E por que isso? Porque isso abala uma sociedade como um todo. A Oi não é só porque é uma companhia, a Oi é brasileira, é o Brasil inteiro. Né? Antes dela não tinha ninguém. Então, até hoje minha mãe tem Oi, fixo. Então, é inadmissível que a gente não possa, agora com o governo que converse, a gente chegar e tentar formar um grupo para conversar, cada um de um setor, para que não seja também só um lado, só um outro, que todos sejam ouvidos, para que a gente possa chegar a uma conclusão. Né? É muita coisa que nós falamos aqui que não tem resposta. Eu acho que está na hora de buscar essas respostas e colocar para a sociedade. Eu agradeço mais uma vez o convite. Morei, quando precisar, pode contar aqui conosco, que nós estamos à disposição. Muito obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, Moisés. Vamos ouvir o Marcelo Miranda, nas suas considerações finais. Obrigado a todos. Como o evento foi chamado pela Fitratel, junto com a Fitel, com a Livre, com a Fenatel, e o Hammurabi colocou a perspectiva de conversar com o ministro do Trabalho, eu também sugiro a conversa com o ministro da Casa Civil. Tem que ficar claro, tentativa, né? Tem que ficar, é muito impositivo. Tem que ter uma tentativa de mostrar para esse governo que a concessão tem um titular, e o titular é ele. Isso que parece óbvio, o colega meu dizia óbvio, às vezes não é óbvio. O titular dessa concessão da Oi, a concessão da Telefônica, Vivo,
é o governo federal. E, no caso, é o governo Lula. Ele tem que assumir a discussão da concessão, assumir a discussão de um plano nacional, discutir a questão dos bens reversíveis. Se nós não conseguirmos convencer o governo de que é necessária essa discussão, inclusive, Hammurabi, a questão dos empregos, estão perdidos. Porque tudo isso faz parte do mesmo processo de debate. Ou a gente sai dessa perspectiva de deixar o mercado resolver por si só a tal mão invisível no mercado, e o Estado assume a sua responsabilidade, o governo Lula assume a sua responsabilidade de debater esse processo, ele é o titular. E como titular tem que dar uma resposta concreta. Qual é o projeto, qual é o programa, qual é o plano nacional do governo? O governo fala contra desemprego. O que tem de desemprego nessa área é gigantesco. O governo fala em recursos, bens reversíveis, são recursos concretos. O governo fala em vários aspectos que as telecomunicações podem minimizar. A discussão da redução da desigualdade, as telecomunicações estão mais do que provadas. Então, ou o governo assume esse debate como seu, ou vai deixar na mão do mercado, e aí não tem jeito. Nem em 2025, nem em 2026, não tem saída. O mercado, por sua natureza, e é da natureza dele, eu não estou dizendo que não tem que fazer isso, por sua natureza, busca o lucro. Essa é a característica dele. Mas um Estado que se diz comprometido, nesse momento, um governo comprometido com os trabalhadores, com a sociedade, não pode abrir mão do setor de telecomunicações. E a desculpa de que saúde é importante, habitação é importante, isso é importante, e telecomunicações ficar lá no final, essa desculpa é esfarrapada. Ou assume a responsabilidade, a sua responsabilidade, ou não teremos, nem daqui a um ano, nem daqui a 2, nem daqui a 3, 4, um plano nacional de banda larga. Sempre marcando. Não dá para fazer banda larga sem a participação do governo, banda larga pública, no regime público, se não tiver a decisão concreta do governo. E o governo só vai enxergar isso se nós, por isso estou dizendo para vocês aqui, representantes dos trabalhadores, que tem que estar à frente desse processo, entrando que seja pelo Ministério do Trabalho, mas dizendo, nós queremos construir com esse governo um plano nacional que observe todas essas áreas. É isso. Eu acho que se nós conseguirmos, se vocês, que são os principais líderes aqui, né, Fitratelp, Fitel, Fenatel e Livre, assumirem esse compromisso de debate, eu acho que é uma grande esperança. Lembrando, Brígido, que nós não ganhamos lá em 98, mas lutamos, resistimos e resistimos muito. Está na hora de, novamente, nós resistimos. Não confundimos, apesar de ser um governo democrático, um governo progressista, mas é um governo que não entende a importância do setor de telecomunicações como alavanca para o progresso, para o desenvolvimento e para reduzir a desigualdade social e digital. Desculpa aí.